Cidade 4 e 6. Renatinha, vamos então para a entrevista dessa quarta-feira. Vamos. Saúde pública, Rê. Isso, meu querido. É porque o Brasil já é cenário, né, da Ômicron, né, querido? Da nova cepa Fazer do o quê, coronavírus. né? Pois é. Não, mas assim, novas cepas, segundo, né, epidemiologistas, infectologistas, é normal em vírus, né, ter variantes. Mas a gente fica naquela, porque a gente tá numa situação pandêmica ainda, né, Márcio? É verdade esse bilhete. Exatamente. Então, assim, e a gente também não sabe muito sobre, né, essa nova cepa, principalmente do coronavírus. Então, a gente tem muitas perguntas a se fazer, mas principalmente sobre o impacto, né, que essa variante pode causar ou não aqui no cenário epidemiológico mesmo de Juiz de Fora, né? Certo. E para isso a gente convidou a secretária de Saúde de Juiz de Fora, Ana Pimentel. Boa tarde, Ana. Bem-vinda à Rádio Cidade, bem-vindo na Frequência. Tudo bem, Ana? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Renatinha. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeira vez que a Ana veio, né, aqui na Frequência, então é uma honra, tá? Receber você que viu, Ana, a gente vai chamar de você porque você é tão jovem quanto a gente, né? Eu né, também Márcio? Acho. Também acho. Então vamos lá. Ana, muitas perguntas, né, por conta dessa variante Ômicron e assim, veio o cancelamento agora do carnaval aqui em Juiz de Fora. Existe a possibilidade de um retrocesso no cenário epidemiológico mesmo de Juiz de Fora, talvez até regredir de onda por conta disso? Como que está sendo, né, esse trabalho de vocês na secretaria? Então, Renatinha, obrigada pela pergunta. Realmente, todas as vezes que chegam novas variantes e que elas têm uma capilaridade pelo mundo, desperta atenção, alerta. O que a gente sabe, geralmente, da característica dos vírus, de uma maneira geral, os vírus são seres que têm várias mutações, a gente já esperava isso desde o começo, mas em geral as mutações elas vão transformando o vírus menos letal, então ele vai se tornando menos agressivo. Isso é característica dos vírus mesmo respiratórios. No caso dessa variante, a gente ainda tem muitas mais dúvidas do que certezas. Um aspecto muito interessante é que ela foi rapidamente identificada. Isso é positivo, já se conhece também bastante da estrutura, já se sabe o número de mutações que ela sofreu, tudo isso é positivo. E até o momento o que a gente imagina é que ela vai ser mais transmissível e causar menos letalidade. Então, por enquanto, obviamente, a gente tem um alerta, a gente acompanha, mas não nos parece ser um cenário que vá colocar risco de retrocessos significativos, considerando que a gente tem um processo de imunização. Depois, se quiser, eu posso falar um pouco mais, mas considerando que a gente tem um processo de imunização nesse momento muito avançado no Brasil. Inclusive, se a gente comparar, por exemplo, com a Delta, que o mundo todo, alguns países, inclusive do mundo, sofreram muito com a Delta, e o Brasil não teve o mesmo processo porque a gente já estava caminhando de maneira acelerada no processo de imunização. Aí o cancelamento do carnaval, na verdade, é mais por para evitar mesmo, por conta de aglomeração, foi mais por conta disso então, né? Pra poder se evitar por conta de aglomeração mesmo. Como a gente também sabe ainda pouco sobre a variante, a gente acha fundamental ter medidas preventivas. Desde o começo da pandemia, tudo que se almeja na gestão pública, na gestão da saúde de uma maneira geral, é evitar a disseminação do vírus e o adoecimento. Porque a gente sabe, mesmo tendo leitos disponíveis hoje que a gente tem no município, todas as vezes que a pessoa adoece, ela precisa de hospitalização, o risco de mortalidade é alto. Então, uma medida de proteção, de prevenção, se a gente conseguir de fato passar por essa variante com a porcentagem de imunização que a gente tem, muito provavelmente a gente vai superar definitivamente a pandemia e faremos um carnaval em 2023 daqueles históricos. Por favor. Todos nós almejamos, eu também. A Renatinha já tá conversando com a Ana e os dedinhos tá sambando no chão, assim, entendeu? Já tá lá. Já tá no ziriguidum. Ô, secretária, é o seguinte, mais de 37 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose aí da vacina contra a Covid aqui em Juiz de Fora. E mais de 50 mil ainda não tomaram a dose de reforço. Eu queria que vocês explicassem pra gente de que maneira isso pode impactar aí na saúde pública do município, se a gente vai levar em consideração aí essa variante. O que a gente tem de resposta mais eficaz à pandemia é a imunização. Então a gente realmente precisa que as pessoas façam adesão da segunda dose e da dose de reforço. Tem um dado que é o seguinte, a gente tem no município em torno de 15 mil pessoas que tomaram Janssen, então esse número que você mencionou
quase a metade dele, um pouco menos da metade, se refere à Janssen, que a gente está aguardando e espera que as pessoas procurem. Tem uma porcentagem também que são pessoas que estavam com a segunda dose marcada. Antes a Pfizer a gente fazia com um período muito maior. Certo. E a gente diminuiu para 21 dias. Então, ele, digamos assim, é um atraso relativo. É relativo porque a gente diminuiu o intervalo entre primeira e segunda dose. Então, o recado importante da gente dar para as pessoas é que elas procurem a segunda dose já, que elas não precisam esperar o prazo que era anterior, elas já podem procurar, porque assim a gente acelera o processo de imunização. Quanto mais acelerar, melhor. A minha expectativa como gestora, acompanhando as evidências científicas, é que o Ministério da Saúde também libere para as crianças, porque já pode liberar, né? As evidências científicas já são seguras. E aí seria, imaginem a gente agora em janeiro, se a gente começasse a imunizar as crianças, seria ótimo. Talvez ainda tivesse tempo do carnaval, né, Renatinha? Se tivesse começado as crianças antes. Ah, meu Deus. Você vai pegar um matinê, Rê? Qualquer um, né, querida? Matinê, tamanho de criança eu tenho, né? Então vamos lá na matinê, não tem problema nenhum. E a questão também da terceira dose, né? Porque ainda algumas pessoas muitas pessoas não procuraram ainda para tomar, né? A terceira dose, a dose de reforço. Como é que fica? Tem várias questões relacionadas a isso, né? Acho que falta informação, então a gente tem que insistir. No começo da pandemia falava o tempo todo que eram 2 doses, então muita gente ficou com essa marca das 2 doses. A gente tem que insistir que agora tem a terceira dose, ela é fundamental. Hoje saíram estudos importantes mostrando que 3 doses da Pfizer são muito eficazes. Então, essa é uma questão importante. Tem uma outra que muitas pessoas têm receio de procurar a terceira dose com medo de reação. Então, a gente tem falado também desde o começo. Reação à vacina pode acontecer, mas elas são leves, elas são transitórias. Eu sempre comparo com as crianças. Os bebês, todo mundo aqui conhece bebê, né? Bebê toma vacina e fica enjoadinho, né? Tem um pouco de reação mesmo. Mas a reação é a resposta do nosso processo imunológico, ela é uma reação benigna. Então, é importante que as pessoas deixem o medo de lado para procurar a terceira dose. Com certeza. E ainda falando sobre a questão da terceira dose, com essa variante, pensando na Ômicron, né? Seria necessário reduzir ainda mais esse tempo entre a segunda e a terceira dose ou não? Até então, tá tudo bem? Tem que diminuir, sei lá, não sei, para 3 meses, por exemplo, né? 4, 3 meses, enfim. Alguns municípios, o estado do Rio de Janeiro está fazendo assim, né? Diminuiu. Por enquanto, não é o preconizado, porque as respostas até o momento, eu sempre gosto de dizer isso, porque as evidências científicas na pandemia, elas vão sendo atualizadas. Mas até o momento o que a gente sabe é que esse intervalo, ele é seguro para prevenir contra a Covid. Então, não há necessidade da gente reduzir. O que há necessidade é de todo mundo vacinar. Eu queria só explicar isso pelo seguinte: a gente precisa de uma cobertura populacional grande para a gente, de fato, chegar àquilo que é chamado de imunização coletiva, né? Então, nesse momento é mais importante a gente insistir com as pessoas que, por qualquer motivo, seja ideológico, seja medo, não tenham procurado a vacina, para elas se vacinarem, a diminuir o intervalo para a terceira dose, porque a gente ainda tem pessoas, algum tempo atrás, pouco tempo eu visito os hospitais, e 2 pessoas que estavam entubadas eram 2 pessoas que não tinham tomado a primeira dose, não tinham vacinado. Então, assim, a vacina, ela protege mesmo, individualmente contra a gravidade da doença, e populacionalmente ela protege para a gente se livrar da pandemia, né? Então, o foco nosso tem que ser convencer aqueles amigos, amigas, tios, pais que não se vacinaram, vacinar. Com certeza. Certo. Secretária Ana, antes de ir para outra pergunta aqui da nossa pauta, da Renatinha, dona Frequência, a Nau Neves aqui no WhatsApp está perguntando o seguinte: para os adultos que já tomaram as 2 doses, quanto tempo devemos esperar para tomar a dose de reforço e como saber qual tomar? Isso encontra todas as informações nas redes sociais da Prefeitura, né, Ana? Isso, a gente sempre vai atualizando, porque em alguns momentos o Ministério atualiza, a gente coloca lá, mas agora são 5 meses, é o prazo de 5 meses. Qualquer pessoa
que vacinou a segunda dose, né? A segunda dose, há 5 meses já pode procurar a dose de reforço. Certo. Agora saindo um pouquinho da Covid, para falar de um outro vírus que é o da influenza, né, Rê? Nossa, é. O Rio de Janeiro tem mais de 20 mil casos de gripe. Não, é um surto. Tá é um surto, né, Rê? Surto lá. Exato. E o Rio de Janeiro é muito perto, né, Ana, aqui de JF. Eu queria saber se a Secretaria de Saúde já está notando aí um aumento de casos por aqui ou ainda não, como que tá isso? Tem, todas as vezes que acomete o Rio de Janeiro, vai chegando em Juiz de Fora, né? A gente já sabe. Em 2 horinhas. E todo mundo deve ter algum amigo, algum sobrinho, alguma amiga, prima que tá gripado nesse momento, Exatamente. né? Então a gente já tem identificado, sim, que a gente tem casos de influenza no município, que a gente fez por genotipagem, são poucos, mas a gente já tem a confirmação. E por isso é fundamental a gente insistir na campanha também da vacinação da influenza, né? Lembrando que qualquer pessoa acima de 6 meses pode procurar a vacina. A campanha vai até dia 19 de dezembro. E agora não tem mais aquele intervalo felizmente, aquele intervalo de 15 dias, que era orientado. Então, a pessoa que vai procurar a segunda dose, ela pode tomar a segunda dose da Covid e a influenza, ou a terceira dose, a influenza, uma do lado do braço e outra do outro. Então, isso mesmo. E como que tem sido a adesão em Juiz de Fora para essa campanha? A campanha da influenza esse ano no Brasil todo teve uma queda. Em grande parte por causa dessa questão dos 15 dias, né? Então a nossa adesão aqui está abaixo dos anos anteriores. Agora nos últimos dias tem crescido porque a gente intensificou também a campanha e esperamos que até o dia 19 de dezembro aumente a adesão. Eu sempre disse, quando a gente estava principalmente na discussão da volta às aulas, que era importante a gente se prevenir contra a Covid, mas também é importante a gente se prevenir contra as outras doenças. Então, contra a gripe, né, em geral, para as crianças, caso catapora, sarampo, a gente precisa intensificar o calendário de multivacinal do município, que é uma realidade do Brasil. E agora, também aproveitando, a gente vai lançar o nosso plano municipal de combate às arboviroses, que é a dengue, zika, chikungunya. Então, lembrando, queria inclusive aproveitar e pedir às pessoas que a gente já começou a intensificar a prevenção contra as arboviroses. Eu vou falar dengue genericamente, mas todo mundo sabe que inclui também zika e chikungunya. E muitas pessoas não têm aberto as casas para os agentes de endemia, com receio por causa da Covid. E a gente precisa que os agentes de endemia façam as visitas em casa, porque eles são peça-chave para o processo educativo. Então, para a gente não ter a influenza, Covid, dengue, queria pedir, aproveitar. Nem fala. Não vamos nem sonhar nessa parte, não, porque fica ruim, né? Pois é, mas pedir às pessoas que abram as casas para os agentes de endemia ajudarem nesse processo educativo. É muito importante. As chuvas estão aí, né, gente? Então já é época realmente de conscientizar a população mais uma vez, né? Sobre evitar de deixar água parada, enfim, né? Para poder também evitar a proliferação, né, do mosquito, enfim. Vamos voltar à Covid, então, que a Prefeitura, junto à Secretaria de Saúde, tinha dito, não me lembro se foi em setembro, mas acho que foi, sobre a imunização de 85% da população, que quando chegasse a esse número, a gente poderia tirar a máscara. E as pessoas veem os rostos, né? Os nossos rostos, né, Márcio? Eu nem conheço o seu rosto mais, Não, né? Mas em local aberto, né, Ana? E aí, por conta dessa Ômicron, ainda segue esse planejamento mesmo? Ou vocês estão repensando? Então, nosso sonho, né, que a gente parou de reconhecer a identidade das pessoas. Mas a gente, nesse momento, continua, sim, com a perspectiva de seguir o nosso programa, que é o JF Viva, mas nós vamos acompanhar as próximas semanas, porque eu estou dizendo, Belo Horizonte, por exemplo, nos últimos dias teve um crescimento da ocupação, né, percentual do número de leitos. Então a gente segue sim com a nossa perspectiva de manter os 85%, mas obviamente a gente vai acompanhar semanalmente como a gente faz os nossos índices epidemiológicos, porque nós não vamos tomar nenhuma decisão que não seja uma decisão segura para a cidade, como a gente tem feito desde o começo. Perfeito. Muito bom. Ô, secretária, como que você enxerga essa obrigatoriedade aí de comprovante de vacinação em eventos e até mesmo em aeroportos do Brasil, porque tá uma polêmica danada em relação a isso, né, Ana? Pois é uma polêmica para mim tranquila. Eu como médica sanitarista, secretária de saúde, nesse momento a melhor estratégia que a gente tem
Primeiro seria a obrigatoriedade vacinal para entrada no Brasil. A própria Organização Mundial de Saúde não está preconizando nesse momento fechar aeroportos, fechar fronteiras, porque essa variante não se mostrou uma variante com a mesma agressividade que as anteriores. Mas a obrigatoriedade da vacinação seria o melhor mecanismo para a gente garantir uma tranquilidade nesse trânsito, né? Nesse trânsito global. E para eventos, eu me coloco também como cidadã. Imagino que todas as pessoas que defendam a ciência, que entendam como o vírus funciona, vai se sentir mais seguro em um evento que está todo mundo vacinado. Então é uma proteção individual, mas ela é também coletiva. Eu acho que é fundamental. Desde o começo, a gente precisa ter uma coerência com esse processo de entender que existem respostas possíveis para a pandemia. Ela é agressiva, realmente foi uma calamidade. É um evento que não tem proporção, não tem nenhuma comparação com outros eventos que já aconteceram na história da humanidade, mas tem resposta, né? A resposta existe, ela é segura, é eficaz. Então, a obrigatoriedade da comprovação de vacinação é um mecanismo, inclusive, de estimular uma maior cobertura vacinal. Até porque a gente sempre comenta aqui no Na Frequência, não deixa de ser agora um documento para todo mundo. Exatamente. Uma hora vai ter que mostrar. Exatamente. Não, e para as pessoas, por exemplo, que fazem viagem internacional, isso já é muito habitual. Não é algo atípico. Muitos países exigem. Febre amarela, por exemplo, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta aqui de na verdade, um seguidor nosso que mandou pra gente, porque a gente falou de carnaval, mas o Vinícius Miguel, que mandou aqui pra gente, ele tá pensando no Réveillon, porque o Réveillon tá mais próximo, né? Juiz de Fora não tem tradição de fazer Réveillon assim na rua mesmo, igual, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Mas, de certa forma, ele tá perguntando como é que deve ser o Réveillon aqui em Juiz de Fora, né? Ele tá bem ansioso, no caso. Assim, depois de 2 anos, estamos todos ansiosos para as celebrações, né? Exato. Para abraçar as pessoas, enfim. Do ponto de vista da saúde pública, o ideal é que seja um Réveillon com segurança. Então, como eu penso para além da Covid, e eu gosto sempre de ressaltar isso, eu espero que as pessoas celebrem, façam festas, mas que elas façam festas em espaços abertos, amplos, tudo está autorizado já, inclusive, dentro do nosso programa municipal. Seguindo as evidências científicas, com janelas, espaços que sejam abertos, que não tenham aglomeração. A gente pode festejar nesse momento, sim, sem colocar as pessoas em risco. E aí, também aproveito para falar de um outro problema de saúde pública que nós vivenciamos em Juiz de Fora, mas também no Brasil, que é o enorme número de acidentes. Então, espero também que as pessoas não dirijam depois de beber, por favor. É verdade. Isso é muito importante, né, Marcos? Porque isso pequeno detalhe, né? É um pequeno detalhe, é um dos principais problemas de saúde pública que nós temos. Acidente em função de bebida alcoólica. Então, por favor, fazer esse pleito para que as pessoas festejem, mas não dirijam depois de beber. É algo muito evitável, né, gente? Com Pelo certeza. amor de Deus, vamos ter consciência. Agora, uma última pergunta, que a gente já está caminhando para o final, é a questão da intercambiabilidade, voltando à vacina. Das pessoas que tomaram Janssen, né? A gente estava conversando até em off, como é que vai ser esse processo, Ana? De segunda dose, né, para essas pessoas? As pessoas que tomaram Janssen no município já podem fazer a segunda dose. O que a gente está aguardando receber a segunda dose da Janssen por parte do governo do estado. Eles nos sinalizaram que essa semana eles vão nos dizer quantas doses o município vai receber. Então, a nossa decisão a gente vai aguardar o estado até o final dessa semana, nos dizer a quantidade. Se a quantidade que eles enviarem for suficiente para imunizar todas as pessoas com Janssen, a gente vai usar só Janssen. Se não for, a gente vai usar a segunda dose também de Pfizer e vamos fazer intercambiabilidade. Então, até o final dessa semana a gente vai divulgar e a gente tem uma boa expectativa. Na semana que vem já tá vacinando todo mundo que tomou Janssen. Ótimo, muito bom. Maravilha, só a galera ficar ligada então nas redes sociais da prefeitura, né, Ana? Isso aí. Pra gente fechar agora, Ana, qual o recado que você deixa pra quem ainda não procurou segunda dose, pra quem já tá na hora de tomar o reforço e ainda não foi procurar? Qual a mensagem que você deixa, Ana? Nós precisamos que as pessoas vacinem para a gente voltar à vida um pouco mais normal. Então, é fundamental mesmo, a vacina é segura, ela é eficaz. É a melhor maneira da gente se proteger e proteger a cidade como um todo. Ana, muito obrigada, tá?
Obrigada Eu que demais agradeço. por você ter vindo, por você ter tirado um tempinho da sua agenda também, né? Que é toda, que a gente sabe, né? Que é muito trabalho, né, Márcia? Puxada, Nossa né? Senhora, ainda mais numa situação pandêmica, né? Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Volte sempre. A gente adorou o papo. Eu que agradeço, um prazer enorme. A gente eu estou sempre à disposição. E nós temos várias campanhas de saúde pública. Nesse mês nós estamos fazendo o Dezembro Vermelho também, que é a prevenção do HIV. Então é uma ótima oportunidade da gente conversar sobre os diferentes aspectos que envolvem a saúde pública. Muito obrigada. Obrigada a você. Um abraço, Ana. Bom abraço. Natal e feliz ano novo pra você, Isso tá? aí. Para vocês também. Tamo junto.